Agora sim, bora falar de saúde, porque chegou a hora do quadro Você e o Doutor. Aproximadamente, gente, 20% da população mundial sofre com algum tipo de problema intestinal. Por isso, o nosso querido médico de família, doutor Antônio Sprois, já está aqui. Bom dia, doutor. Bom dia, Renatinha. E ele vai tirar aí todas as dúvidas sobre as causas, sintomas e tratamentos mais eficazes contra os problemas que atacam o órgão. Doutor, explica pra gente qual é a importância do intestino. O intestino, como vocês estão vendo aqui, ele tem um intestino delgado, um intestino fino, que tem 6 metros de comprimento. E o intestino grosso, esse daqui, que tem 1 metro, 1,5 metro. E quais são as funções dele? Digestão e absorção dos nutrientes, geralmente feito no intestino delgado. A defesa imunológica, ela é feita pelas bactérias que tem no nosso intestino, que é o microbiota, que já já eu vou chegar lá. Eliminação de resíduos, que são as fezes, pelo intestino grosso. Produção de vitaminas. Quais são as vitaminas que o intestino produz? Todas do complexo B, a vitamina K e os folatos em geral. Comunicação com o cérebro. A gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. Por quê? Ele produz um hormônio, 95%, chamado serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bom humor, do equilíbrio. E quem produz? O nosso intestino. Controle do metabolismo e equilíbrio da microbiota. E o que é microbiota? Microbiota é a flora intestinal. Antigamente a gente falava flora, hoje a gente fala microbiota, são as bactérias, vírus, fungos que formam o microbiota, e o equilíbrio é muito importante, né? Agora, doutor, quais são os problemas intestinais mais comuns? Os problemas mais comuns. Primeiro, prisão de ventre. Geralmente as mulheres têm muita prisão de ventre. As mulheres são mais sensíveis que os homens, então qualquer coisa já há problema, menopausa, etc. Segundo lugar, a diarreia frequente. Alguma coisa que você coma, uma intoxicação, é outro problema muito recorrente. E síndrome do cólon ou síndrome do intestino irritável, que é uma doença muito frequente em homens e mulheres que incomoda a nossa vida inteira. E, finalmente, o câncer coloretal, que toda hora a gente chama atenção para esse problema muito frequente no Brasil. Então, esses são os principais. Agora, doutor, como é que a gente pode se prevenir para evitar problemas aí com o nosso intestino? Bom, prevenção é a alma do negócio, a gente sempre fala nisso, né? Vamos ver como é que a gente pode se prevenir. Em primeiro lugar, comer fibras, frutas, legumes, saladas. Essas fibras, elas são muito importantes para o equilíbrio do microbiota intestinal. Número 2, não adianta eu comer fibra se eu não tomar bastante água. Porque se eu não tomo água, essa fibra vai ficar presa, vai ficar um concreto. Então, quanto mais água eu tomo, mais fluidos são as fezes. Número 3, pratique atividade física. Esse aumento da circulação que acontece no intestino favorece o intestino a funcionar melhor. Cuidado com alimentos ultraprocessados e frituras, porque eles não têm nenhuma vitamina, nenhum sal mineral, não tem nada, prejudicam o funcionamento. E cuidado com a saúde emocional. O equilíbrio emocional é o equilíbrio intestinal. Quanto mais saúde da mente você tem, melhor a saúde do intestino. Perfeito. Como o doutor Antônio Sprois falou, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Já já a gente continua com esse tema tão importante. O doutor Sprois vai falar mais sobre os problemas que afetam o intestino. Mas antes, é com você, Aninha. É isso aí, Renatinha. Pessoal, no dia a dia, pequenas escolhas fazem diferença no bem-estar. E manter o intestino em equilíbrio é parte essencial desse cuidado. Quando ele funciona bem, o corpo sente mais leveza, menos inchaço, pele mais saudável, mais disposição e até um reforço natural da imunidade. Probióticos são as bactérias do bem que ajudam a manter o nosso intestino trabalhando direitinho e contribuindo para o equilíbrio do corpo todo. Por isso, Leiba Pro é o parceiro ideal para a sua rotina. Ele combina 5 cepas de probióticos e traz 20 bilhões de micro-organismos vivos, ajudando no conforto intestinal para você encarar com leveza a rotina agitada. Basta uma cápsula ao dia e ainda é 0 glúten, 0 açúcares e 0 lactose. Leiba Pro, cuidado diário de dentro para fora. Leiba Pro é da União Química. E a gente volta com o quadro Você e o Doutor sobre a saúde do intestino. No Brasil, gente, as internações por inflamações intestinais cresceram mais de 60% em 10 anos. É muita coisa, né? O problema afeta a qualidade de vida, causa faltas ao trabalho e compromete a disposição
para as atividades do dia a dia, Ana. Pois é, Renata. E o nosso médico de família, doutor Antônio Spross, está aqui. Bom dia, Bom dia, mais uma tudo vez. bem? E ele vai tirar todas as nossas dúvidas sobre as causas, os sintomas e tratamentos mais eficazes contra os problemas mais comuns que atacam o órgão, como prisão de ventre, diarreia e síndrome do intestino irritável. Bom, doutor, para começar, Sim. Qual é a importância do intestino na nossa vida, na nossa saúde? É fundamental, não é, Ana? Então, eu vou mostrar para vocês quais são as principais funções. Primeiro, é a digestão e absorção de nutrientes, que é feita pelo intestino delgado. A defesa imunológica, o aumento dos glóbulos brancos, tem muita relação com o microbiota, que é a flora intestinal. Eliminação de resíduos pelas fezes, pelo colo, pelo intestino grosso. Produção de vitaminas, principalmente o complexo B, vitamina K e folato. Aqui é importante, porque a comunicação com o cérebro, o intestino é o nosso segundo cérebro. Isso era uma pergunta que eu ia fazer para você. Sabe então, por quê, Ana? mesmo. Porque ele produz uma substância chamada serotonina, que é um hormônio, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar, da gente ficar bem no dia a dia. E é o intestino que produz. Além disso, controle do metabolismo e equilíbrio da microbiota, que antigamente nós chamávamos de flora intestinal e hoje nós chamamos de microbiota, que é bactéria, fungos e vírus bons para o nosso organismo. Agora, doutor, quais são os problemas intestinais mais comuns? Prisão de ventre, principalmente nas mulheres. Diarreia frequente, que incomoda muito, né? O terceiro é a síndrome do cólon ou síndrome do intestino irritável. Nosso intestino fica inflamado, já já eu vou mostrar. E, finalmente, o câncer coloretal, que tem uma importância no Brasil muito grande pela alta incidência e prevenção que a gente tem que fazer. Doutor, você começou falando aqui sobre a questão da prisão de ventre. É verdade. O que causa a prisão de ventre, principalmente nas mulheres? É um assunto tão importante que está aqui no Você, o Doutor, né? Quais são as principais causas? Primeiro, a pessoa não come nada, faz dieta, faz jejum, não come, não ingere fibra. E, além disso, não toma água. Então, essa associação, beber pouca água com pouca fibra, o sedentarismo, quanto mais sedentário é, menos você vai ao banheiro. Mudanças na rotina, uso de alguns medicamentos, como, por exemplo, anti-inflamatórios, remédios para dor, antidepressivos, remédio para pressão, alterações hormonais, hipotireoidismo, e a mulher quando entra na menopausa também, e fatores emocionais. Hoje a depressão, né? A pessoa fica triste, amuada, então também altera o funcionamento intestinal. Ô, doutor, então as mulheres é que sofrem mais com a prisão Muito de mais, ventre. é verdade. Né? Não tem como evitar isso. Agora, e o que é que causa a diarreia, doutor? Diarreia é um assunto especial porque cada vez mais a gente vê pessoas comendo errado e sentindo esse problema. Primeiro, infecções intestinais por enterobactérias. Alimentos contaminados com qualquer tipo de veneno que a gente come, né? Intolerância alimentar a glúten, lactose, a milho, enfim. Uso de antibióticos de uma maneira, assim, aleatória. Qualquer coisa já toma antibiótico. Automedicação. Automedicação, porque esse antibiótico vai matar as bactérias boas. Doença de Crohn é uma doença autoimune. O seu corpo produz anticorpos contra o seu próprio intestino e produz úlceras, é um caso mais grave. E, finalmente, o câncer do intestino, que também pode causar diarreia. Doutor, a gente falou aqui agora da diarreia, da prisão de ventre, falamos aqui de todas as coisas que podem acontecer com o nosso intestino, mas hoje, cada vez mais, a gente também escuta falar sobre a síndrome do intestino irritável. O que é essa síndrome? A síndrome do cólon ou intestino irritável é quando o teu intestino ele fica irritado mesmo, ele não fica bem. Então ele pode funcionar muito ou pode funcionar pouco. Certo. Vamos dar uma olhadinha por dentro, como que ele fica lá dentro. Normalmente o nosso intestino, ele tem contrações, chamados movimentos peristálticos, que levam o alimento, as fezes, para fora. Esse é o funcionamento normal. Quando você tem a síndrome do cólon irritável, o intestino ele pode contrair pouquinho, você tem cólica, e aí funciona muito pouco. Ele, às vezes, você vai a cada 3 dias e de repente, ele funciona cada vez menos ainda. E de repente você tem diarreia. Então é uma oscilação de movimento e de função. E a síndrome do colo irritável é cada vez mais frequente e tem várias causas, mas a principal delas é o estresse, é o dia a dia, é aquela coisa da vida emocional, né? É o que todo mundo passa, né, doutor? E o intestino é o nosso segundo cérebro. E o intestino reage a isso. Agora, Exato. por falar em reação, quais são os sinais de alerta? Quando é o momento certo de dizer, não, eu preciso procurar um médico para ter uma ajuda? Boa pergunta.
Quando que eu preciso ir e quais são os sinais de alerta? Primeiro, sangue nas fezes. Isso aqui pode ser uma simples hemorroida, mas pode ser um começo de uma doença mais grave. Dor abdominal intensa, é aquela dor que você nunca teve, começa a ter. Diarreia ou constipação persistente, ou seja, você faz 3 dias, 4 dias de diarreia sem parar e depois para. Mudança repentina no funcionamento. Você, Renata, vai todo dia ao banheiro às 10 da manhã, é pontual. Aí você começa a cada 3 dias, no outro dia você tem diarreia, Sim. opa, alguma coisa está errada. E perda do peso sem explicação. Você não está tomando caneta emagrecedora, não está fazendo ginástica, de repente começa a secar, secar, secar. Então, esses são os principais de alerta que você precisa procurar o médico. Bom, já que o intestino é o nosso segundo cérebro Isso. e tantas coisas aqui podem afetar o bom humor, de trazer Exatamente. depressão, a imunidade, tudo isso, o que eu posso fazer para evitar esses problemas ou pelo menos ficar o mais longe possível, para ter uma vida melhor? Boa, prevenção, né? Prevenção. Amiga? Vamos dar uma O que eu posso olhadinha fazer, na doutor? prevenção, então. Em primeiro lugar, você é o que você come. Comer fibras, salada, legumes, verdura, frutas, grãos. Mas lembra, a fibra é fundamental junto com água. Se você não toma água, essa fibra vai ficar um concreto, o teu intestino não vai funcionar. Então tome bastante água, é fundamental. Além disso, fazer atividade física, porque o aumento da circulação do sangue no intestino favorece o funcionamento do órgão. Você movimenta, o intestino movimenta. É lógico, boa. E cuidado com ultraprocessados e frituras, porque eles não têm nada, eles não têm vitaminas, sais minerais. Toma muito cuidado, porque isso é muito ruim para a tua saúde. E a dica principal, mantenha a saúde emocional em dia. Intestino saudável, vida emocional saudável e vice-versa. Cérebro bom, vida emocional boa, intestino forte. Não esquece dessa. É por isso que eu amo esse quadro, essa consulta, doutora Antônio Sprossi. Muito obrigada. Obrigado, prazer em Obrigada, vê-los, doutor. prazer em vê-los todos aqui. Semana que vem tem nova consulta Tem mais aqui. uma consulta, vamos lá. Bom,